Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com muita serenidade, com sentido de responsabilidade, sem necessidade de ir atrás de holofotes mediáticos do dia, nem de discursos populistas comicieiros, é necessário dizer, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, a hipocrisia tem limites. A verdade factual é só uma. Por razões diversas ou não, os partidos que suportam o governo tentaram, ao longo dos últimos anos, esconder dos portugueses a realidade sobre os desmandos de gestão, no mínimo insensata, ocorrida no Banco Público no curso do último governo socialista e que tantos milhões de euros custaram aos contribuintes portugueses. No Parlamento, antes das comissões de inquérito, durante as comissões de inquérito ou mesmo depois do seu encerramento apressado, Bloco, PCP e PS, tudo fizeram para que o Parlamento e os portugueses não soubessem a verdade. O Bloco e o PCP, porventura por razões ideológicas, pois não queriam que os portugueses se percebessem que má gestão pode acontecer tanto na banca privada como na banca pública, pelo que a sua teoria de santificação do setor público face à perversão e à existência de atos de gestão danosa que só existiriam no setor privado, cairia por terra. O PS, por má consciência, pois muitos dos atuais responsáveis governamentais são os mesmos da encarnação socialista anterior e, de certo, pelo menos oficiosamente, não desconheciam o modo como a Caixa Geral de Depósitos funcionava nesse tempo, ou seja, como uma simples delegação do Ministro das Finanças e do Gabinete do Primeiro-Ministro para que crédito fosse concedido aos amigos e com condições especiais. Uns e outros, senhoras deputadas, Bloco, PCP e PS, acabaram por ser cúmplices na tentativa de ocultar a verdade aos portugueses. Saber quem provocou o buraco na Caixa Geral de Depósitos, ou seja, quem não pagou os créditos que recebeu e quem são os responsáveis diretos pela concessão desses créditos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, face ao exposto, o comportamento recente do Bloco, do PCP e do PS de exigirem tudo agora quererem esclarecer, evidencia uma das maiores hipocrisias da política portuguesa recente. Mas que assim seja, pois nunca é tarde para se juntarem ao PSD na exigência do apuramento da verdade. Após o presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, há um ano ter sido o primeiro a exigir o conhecimento público da lista de incumpridores da Caixa Geral de Depósitos, após terem inviabilizado neste Parlamento, logo em 2016, o pedido de realização de uma auditoria independente, após a realização da auditoria contra a vontade, procurarem esconder o resultado da mesma, após N insistências deste Parlamento através da Comissão de Orçamento para que o relatório dessa auditoria nos fosse enviado, com recusas sucessivas da Administração da Caixa e do Ministro das Finanças, que chegou a afirmar: não quero saber o que nela consta. Foi necessário passar 7 meses e que surgisse uma fuga de informação para que os partidos bloqueadores passassem a afirmar que desejam saber o que ocorreu na Caixa Geral de Depósitos. Que hipocrisia, senhores deputados! Parece agora que finalmente se faz alguma luz, quando a Procuradoria-Geral da República entende que o relatório dessa auditoria deve mesmo ser remetido ao Parlamento, decisão que naturalmente saudamos. Mas aguardamos que essa decisão da Procuradoria-Geral da República seja consequente,
e que o relatório definitivo da auditoria à gestão da Caixa chegue ao Parlamento, sem mais nenhum comportamento dilatório e com toda a informação perceptível para a análise dos deputados. O PSD não desiste, não desistimos do conhecimento da realidade e do apuramento das responsabilidades. Não brincamos com os instrumentos parlamentares, nem os banalizamos a um ritmo que só os descredibiliza. Mas também não os demitimos. Não nos demitimos de os utilizar quando se tornam necessários e indispensáveis para os portugueses saberem a verdade. Assim afirmamos, de forma clara e categórica, que com o envio deste relatório à Assembleia da República e com a lei recentemente aprovada por iniciativa do PSD, a qual só não teve nesta Casa o apoio do PS e que aguarda a promulgação do Sr. Presidente da República, fica eliminado o sigilo bancário quando estão em causa operações financeiras que levem à necessidade de injeção na banca de dinheiros públicos. O Parlamento estará em condições, então, de retomar os trabalhos da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, encerrada à pressa pela esquerda para ocultar a verdade aos portugueses. Perdemos quase 3 anos. Vamos fazer agora o que já podia estar feito. Mais de 4 mil milhões de euros dos contribuintes, encerramento de agências, dispensa de funcionários, aumento e criação de novas comissões. Vou terminar, Sr. Presidente, sobre clientes. É o preço que estamos todos a pagar pelos desmandos da gestão ocorrida no anterior consulado socialista. Basta! É tempo dos portugueses saberem a verdade. É este o tempo para o Parlamento exercer, na sua plenitude, as suas competências, sem subterfúgios, sem máscaras de fumo, sem bloqueios da atual maioria. Vamos ver se as palavras que hoje proferem... Já está do tempo. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Vamos ver se as palavras que hoje proferem significam um novo comportamento ou se é só fumaça. Fumaça porque querem continuar a ocultar a verdade aos portugueses. Muito obrigado.